Olá, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Sustencast, o nosso podcast focado na divulgação do empreendedorismo sustentável em Santa Catarina. Este podcast que é um projeto dentro do programa Empresas Sustentáveis, uma parceria do Sebrae Santa Catarina com o governo do estado de Santa Catarina, para auxiliar pequenos empresários catarinenses interessados no seu primeiro passo rumo ao ESG. E este programa, ele oferece uma consultoria, e essa consultoria que auxilia no desenvolvimento dessas empresas em termos de sustentabilidade, e nós sempre estamos aqui todo mês recebendo convidados que nos ajudam a divulgar essas práticas e também inspirar novos negócios. Lembrando também que o Sustencast, além do Sebrae Santa Catarina no YouTube, ele também está na TV Sebrae, para quem nos acompanha aqui de Santa Catarina e queira conhecer os outros episódios, né? Estamos no 18º episódio do Sustencast e agora nas plataformas de áudio, que todos aqui conhecem, as principais plataformas, pode nos acompanhar lá. Eu sou Luiz de Freitas, sou consultor aqui do Sebrae Santa Catarina em sustentabilidade. E aí, Glauber, quem são os convidados de hoje? Bom, boa noite a todos os espectadores e quem está nos escutando. Eu sou Glauber Oliveira, sou consultor em sustentabilidade no Sebrae Santa Catarina e co-host aqui do Sustencast. Hoje nós estamos recebendo aqui os representantes da Manege Bem. Estamos representados pela CEO então da Manege Bem, a Juliane Lemos, e pelo Everton Bernardes, que é CTO então da parte de tecnologia da Manege Bem também. Queria agradecer a presença de vocês e boa noite. A gente está muito curioso com que esse produto, com que esse serviço, o que é a Manege Bem, essa startup de impacto que a gente vai receber hoje aqui. Então, deixo para ti primeiro, Everton, dar as boas-vindas e depois para a Juliane, que já pode se apresentar e aí contar um pouco da história da empresa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Como vocês citaram, eu sou CTO da Manege Bem aí há 2 anos e fui fisgado aí pelo grande propósito da Manege Bem. E muito bom estar aqui falando de sustentabilidade que diz muito sobre o propósito da Manege Bem. Legal, obrigado, Everton. Boa noite, sensacional estarmos aqui hoje para falar da Manege Bem. Eu sou a Juliane Lemos, cofundadora da Manege Bem. Manege Bem surgiu com um propósito muito genuíno de impactar positivamente a vida de pequenos produtores. E é sempre muito bom poder falar da nossa história, compartilhar e, quem sabe, inspirar também outras pessoas a olhar para a sustentabilidade e para o impacto social e ambiental. Legal, gente. Então, para a gente começar o nosso papo, Juliane, conta um pouquinho da tua história, como é que tudo começou nesse tempo, toda a tua trajetória até a Manege Bem de hoje. Eu fui nascida e criada numa cidadezinha do interior do Paraná, que é Assis Chateaubriand, uma cidade movida à agricultura familiar. Na época da graduação, para a escolha de graduação, eu achava que a agronomia não era para mim e eu fui fazer biologia, mas sempre trabalhei com plantas agricultáveis. Então, após finalizar a biologia, fui fazer especialização lato sensu em biotecnologia aplicada à agroindústria, fui fazer um mestrado em agronomia e vim parar aqui em Florianópolis para fazer o doutorado em biotecnologia e biociências. Ao longo desses anos todos, estudando as melhores práticas agrícolas, os métodos alternativos de controle de doenças de plantas. E empreender não estava no roteiro, estava muito claro de ser professora pesquisadora. Porém, vindo aqui para Floripa, aquela inquietude de falar, poxa, quando que isso daqui vai sair do meu currículo? Tá legal, tá bacana, mas e aí, O que mais que eu posso fazer? Qual que é o meu servir, além da pesquisa básica, que é muito, muito importante de ser feita, mas não estava me deixando feliz, somente com aquela produção daqueles materiais,
E aí, aqui, o universo deu uma conspirada, eu encontrei a Carol, que é minha sócia, que também estava nessa inquietude de falar quando que a gente vai fazer isso, sair, né, dos portões da universidade e entrar na porteira, né, das pequenas propriedades. Ali a gente estava vendo muitas boas práticas, né, práticas que pequenos produtores poderiam estar utilizando e produzindo mais, reduzindo o custo da produção, né, reduzindo insumos externos da propriedade. E ao longo desse caminho ali, a gente, enfim, foi à procura de um edital ou algum recurso para fechar as nossas pesquisas no laboratório. E foi onde a gente encontrou o edital do Social Good Brasil Lab de 2016, que era um programa para desenvolver ideias para negócios, né? E ali a gente passou por 8 meses de capacitações, a gente passou por todas as peneiras do programa, chegamos até o final, não conseguimos o recurso para comprar os reagentes, mas ganhamos, né, um novo universo, que foi de empreender. Dali em diante a gente não teve mais volta, né, para o nosso caminho original traçado. Fechamos todos as nossas compromissos, né, com a universidade, com o orientador, publicamos, finalizamos as nossas pesquisas e seguimos o caminho para empreender. Numa das atividades, né, do próprio SGB Lab, a gente tinha desafios de encontrar produtores, enfim, as personas, né, do negócio, para poder verificar se aquela nossa ideia fazia algum sentido, né? Entender as dores, o que pensam, né? Como que solucionam os seus problemas. E ali a gente conseguiu angariar um grupo grande de produtores e técnicos. Aqui no Cinturão Verde nós entrevistamos mais de 100 produtores e virtualmente nós entramos em contato com os 14 mil produtores orgânicos da época e criamos um grupo no WhatsApp. Foi onde a gente começou a história da Manege Bem, né? Que o grupo tinha o nome da Manege Bem. Tu, Ivandro, como é que é a tua história? Como é que tu foi parar na Manege Bem daí? Então, eu digo que foi essa mesma mosquinha, mas é exatamente essa mesma mosquinha, porque a gente está falando do mesmo período de 2018, onde eu deixei a empresa que eu trabalhava com um software de gestão de projetos, então lá eu era desenvolvedor, e eu lembro que a minha conversa de demissão foi exatamente essa: eu quero sair para empreender. E naquele momento eu saí para empreender por um convite que eu tinha de uma startup que tinha ganhado um prêmio do Sinapse da Inovação. Olha. Mas não foi uma Manege Bem. Não era uma Manege Bem. Isso foi muita coincidência, né? A startup não andou. Fiquei um ano com eles, mas a gente não chegou num produto viável. E, em paralelo, eu estava empreendendo. Então, fundei minha empresa. De desenvolvimento de software. De desenvolvimento de software. Nessa empresa, utilizei um marketplace de desenvolvedores para conseguir buscar as demandas. E durante esse período de 2018 a 2021, quando eu iniciei como CTO ali, eu já tinha executado cerca de 100 projetos de desenvolvimento de sistemas, seja aplicativo, seja dashboard, seja plataforma web. Então, realmente estava com muitos projetos e a Manege Bem acabou me comprando pelo impacto. Então, o propósito da Manege Bem era foi o que me fez aceitar esse convite, né? Esse convite ele foi feito muitas vezes. A Carol, que não está aqui, até brinca comigo e diz que foi bem insistente. Mas realmente, no momento que eu entendi que os propósitos se cruzavam, né? Foi o momento que eu aceitei esse convite para trazer escala para o negócio, né? Para realmente usar a tecnologia como uma ferramenta para impulsionar essa entrega de propósito da Manege Bem. Que ano que foi isso, Everton? Isso foi em 2021. 21. Início de 2021. Mas
assim, como é que esse propósito despertou em ti? A Juliana contou aqui pra gente que ela já tentou fazer uma agronomia, depois foi para uma biologia, já tinha isso intrínseco, né? Começou nessa parte da consultoria com agricultores orgânicos, mas tu na área de desenvolvimento de software, como é que isso despertou em ti? O que que te chamou a atenção? Eu vou trazer um pouco da minha família agora. Meu pai, ele é pescador e eu vejo que, assim como os pequenos produtores rurais, é uma classe que está totalmente desassistida. Ele está por conta própria. Então, isso traz uma maneira de a gente conseguir apoiar todos eles, né? A gente está falando de pequeno produtor rural hoje, mas daqui a pouco a gente está falando de pescador, claro, e de outras classes que precisam ser assistidas e que essa assistência hoje não chega. Ah, entendi. Legal. Sem saber, a gente fez um canto da sereia ali, falar, aqui tem alguma coisa. Conseguiram fisgar literalmente. Puxaram um dossiê ali, vamos pegar aqui, dar uma olhada. O que toca, né? Não, mas é por aí mesmo, são as experiências, né, na infância, na juventude, que levam esses caminhos, né? Seja cursando áreas das ciências naturais, seja depois uma questão mais pessoal, que vai para esse caminho. E aí tu cumpriu com aquela promessa que quando tu saiu do teu emprego, que era empreender. Estava empreendendo, atendendo mais de 100 projetos e passou a empreender com propósito, que é o foco da Manege Bem. Conta lá para nós, assim, que soluções que hoje a Manege Bem tem, assim, para o seu cliente, e quem é o cliente, né? Quem é o cliente de vocês? Bom, hoje os nossos clientes são grandes corporações ou que precisam de matéria-prima desses pequenos produtores, ou precisam comprovar impacto socioambiental em comunidades rurais. Manege Bem ajustou, né, o seu propósito ali para ser uma missão de desenvolver pequenos produtores, desenvolvimento social, ambiental e econômico sustentável em comunidades rurais vulneráveis por meio de capacitações e transformação digital acessível. Então, a gente pega todas essas corporações que estão tanto falando em ESG, Meta 2030, ODS, né, e aí a gente consegue levar para essas corporações a rastreabilidade de ações ESG no campo. Nós conseguimos fazer todo esse compilado de tudo que está sendo orientado por esses produtores e guarda-se essas evidências para que essas corporações utilizem em seus relatórios e reports aí de sustentabilidade, né? Frente aos consumidores, aos investidores deles, né? Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, o cliente de vocês, essas corporações que você mencionou, não necessariamente os produtores fazem parte da cadeia de fornecimento deles. Eles podem estar numa comunidade atingida por aquele negócio. Exatamente. E aí, essa comunidade, seja um condicionante que ele tenha, ou seja, uma visão que ele tenha de que ele tem obrigação de apoiar a comunidade do entorno da onde ele está instalado. Exatamente. Nós validamos, né, esse modelo de negócio passando pela aceleração da Ambev. A primeira turma. Nós passamos e nós ganhamos a premiação de startup destaque, né, do ciclo. E ali, no combinado, não tinha piloto nem prova de conceito. Era simplesmente passar pela capacitação e, enfim, se desenvolver como um negócio de impacto, né? Mas, estando ali naquele ambiente, a gente identificou uma problemática que era a comunicação dessa grande corporação com pequenos produtores rurais. Há cervejas locais no Nordeste, que elas são produzidas à base de mandioca, e essa mandioca ela é preferencialmente comprada de pequenos produtores. E ali havia-se uma problemática de comunicação com esses produtores. Será que já colheu? Será que já plantou para ter a matéria-prima na época certa? Poxa, a mandioca vai de 12 a 18 meses para ficar no ponto para a cervejaria, né? E aí ali a gente já identificou esse potencial de falar, poxa,
a gente já tinha feito uma análise bem detalhista das condições dos pequenos produtores no Brasil, que são 5 milhões de produtores, e o entendimento de que ali não seria o nosso cliente pagante, Sim. né? E olhando essa dor dessa corporação ali, por exemplo, a gente encaixou esse modelo de negócio para que, olha, eu ajudo a desenvolver esses produtores, eu levo para eles o propósito e o impacto que eu quero levar, e você financia a estruturação dessa cadeia produtiva porque precisa dessa matéria-prima, né? Uhum. Em 2021, a gente teve a entrada de um outro setor, que foi da mineração, que é justamente isso que você falou, que eles precisam minimamente ter relacionamento com essas comunidades, porque é altamente impactado, né? Social e ambientalmente falando, né? Não só pela própria atividade fim ali da mineração, mas a construção de linhas férreas, por exemplo, né? Que geralmente vai passar por áreas rurais. Então, a gente tem feito esse acompanhamento junto a mineradoras e levando o desenvolvimento, uma resiliência, sabe, para esse produtor continuar no campo, continuar produzindo alimentos, produzindo melhor e gerando renda para essa comunidade, né? Então, quando vocês vão aplicar a solução de vocês, geralmente tem um propósito por conta do pagante, o cliente de fato, né? Vamos dizer assim, por exemplo, no caso ali da Ambev, com os produtores de mandioca, de aumentar a produção da mandioca. Qualidade, produção, produtividade. Tem esse foco para, vamos dizer assim, concentrar e ter mais informações ali a respeito daquela cadeia de fornecimento. Seria isso. Essa era a dor inicial, né? O propósito inicial do projeto ali. Posteriormente, os dados que a gente coletou nas nossas plataformas foram utilizados por eles, por auditoria externa, para a premiação de cerveja com responsabilidade socioambiental. Certo. Então, tem uma cerveja que, ali, né, a do Maranhão, que ela é premiada internacionalmente por ser uma cerveja comprovadamente responsável social e ambiental junto desses produtores. Usando os dados da Managem. Exatamente. Tá, e entendendo assim, para a gente entender bem como é que é essa solução, ela é um mix da parte tecnológica, da parte física. Digamos assim, física que eu digo tem que estar presencial. Quando a gente está falando de capacitação, de monitoramento, não? Como é que é? Então explica para nós. A parte, eu vou deixar você falar todo o nosso arsenal ferramental desenvolvido. Trazendo até esses dois casos que você citou, basicamente a gente aprendeu muito executando esse tipo de projeto. E a gente trouxe isso para uma plataforma. Então, uma plataforma que a gente está lançando no final do ano agora, que é uma solução para geração de impacto. Então, é o Impact Tools. Então, a gente pegou todos os ensinamentos e colocou numa ferramenta para que qualquer empresa possa gerar impacto, assim como a Manage Bem gera, utilizando a ferramenta da Manage Bem. Então, a gente está trazendo, abrindo o nosso produto para que essas empresas consigam ir com a gente impactar o máximo possível de pessoas. Então, isso é uma parte do que a Manage Bem faz, né? Essa ferramenta, ela faz o diagnóstico. Então, a gente pode fazer o diagnóstico com base em coleta pelo Manage Chat, que é o nosso aplicativo que funciona offline. Então, o técnico pode estar no campo, coletando diretamente do produtor, ou ele pode estar sentado no escritório, conectando com 1.000, 2, 3... A gente tem impactado em 300 mil produtores hoje. Mas o técnico é da Manage Bem, o técnico é da onde? A gente tem técnico tanto interno quanto técnico externo, que é o técnico do próprio cliente. Ah, tá. Que aí então, ele usa a depender do objetivo do projeto. Né? Tá. E com base nesse diagnóstico, a gente utiliza o plano de ação. Então, a gente pega essas informações do diagnóstico, utiliza inteligência artificial com base em cada um dos itens críticos ali que a gente tem que atuar a curto prazo e gera um plano de ação automático. Então, esse plano de ação ele pode ser tanto para um produtor, eu estou falando de 300 mil produtores, seria inviável cada técnico fazer um plano de ação para o produtor,
mas a inteligência artificial faz. E eu posso também trabalhar com uma comunidade específica. Eu tenho 1000 produtores de uma determinada região, de uma determinada cultura. Eu posso avaliar eles num contexto geral e criar um plano de ação com uma ação para todos eles. Um plano de ação onde a gente vai até o local e faz um treinamento, faz 10 treinamentos de 10 indicadores diferentes. Já saiu a linha mesmo, assim, de treinamento. Exatamente. Por quê? Porque a gente precisa evoluir comprovadamente esses indicadores específicos, que são os indicadores que a gente diagnosticou e é onde a gente está trazendo rastreabilidade para essa empresa. E, claro, a inteligência artificial ela vai avisar onde a gente deve atuar o mais rápido possível, que são aqueles indicadores críticos, né? Se eu pego uma região com 1000 produtores e todos eles estão com uma renda muito baixa e uma produtividade muito baixa, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a produtividade deles. Então, cabe entender se existe alguma praga que está reduzindo a produtividade e, querendo ou não, impactando na renda final desse produtor, né? Ou se tem algum benefício do governo que a gente já pode indicar para ele, para que ele já é elegível e ele não sabe, né? Justamente por desconhecer, por essa informação não chegar, né? E o nosso aplicativo é exatamente isso, é manter esse canal aberto, um canal que não existe hoje, então é só o ManagerChat que traz isso, né? Essa conexão com um pequeno produtor e poder tomar decisões o mais rápido possível com base nesses indicadores para impactar positivamente a vida deles, né? E esses indicadores, quando tu fala dos indicadores e os pontos críticos, eles são algo definido pela Manage Bem ou ele é customizado pelo cliente? Tá. Inicialmente a gente tem os nossos indicadores padrões, é onde a gente dá o start no projeto o mais rápido possível. Então, hoje é quinta-feira. Se entrar em contato com a Manage Bem amanhã, na segunda-feira a gente inicia o projeto com esses indicadores. A gente garante que com esses indicadores a gente já vai trazer impacto para os pequenos produtores que a gente vai estar trabalhando. Porém, chegam empresas que já têm necessidades específicas. Eu quero capacitar com gestão financeira. Então, gestão financeira é um indicador. Então, eu tenho que entender qual a renda desse produtor, eu tenho que entender se ele tem renda extra, quanto é da agricultura, quanto realmente eu vou conseguir impactar. E aí a gente trabalha especificamente nesse indicador, mas não deixa os demais de fora, porque a gente precisa entender o contexto inteiro, né? Então, não adianta, por exemplo, eu sugerir que ele compre um determinado insumo se a renda dele é muito baixa. Então, eu preciso entender esse contexto geral e a IA precisa entender esse contexto geral para ser o mais assertivo possível, né? E ao longo de todo o projeto estar monitorando, estar coletando novamente esses indicadores para que a gente possa estar calibrando também essa inteligência artificial e para que ela possa, no momento que aconteça o mesmo gatilho ali de sugestão de uma ação, ela entenda se a ação que eu sugeri no passado foi efetiva ou não. Tá. Porque a gente olhando, a gente pode achar que fez sentido, mas a IA ela vai conseguir assimilar realmente esses dados e entender se foi efetiva ou não a ação que o agrônomo sugeriu. E o projeto fica rodando por 1 ano, 2 anos, ou safras, não sei qual é a medida de vocês de tempo. Sim, isso a gente utiliza normalmente projetos de 1 ano, mas a gente também faz POCs menores de 6 meses. Então, para a gente poder já trabalhar com um indicador, trazer impacto e mostrar que a gente realmente não está para brincadeira, né? Que a gente está realmente impactando positivamente na vida dessas pessoas. Então, em projetos de 1 ano, a gente já teve casos de 70% no aumento da renda. Então, realmente é algo bem considerável. E trazendo um pouco assim de todos os indicadores, né, desse contexto de indicadores onde a gente tem a escala de sustentabilidade Manage Bem, a gente chegou a evoluir até em 25% na escala. Estou falando de uma escala de 0 a 100, eu subi 25 pontos com um projeto de 1 ano. Então, realmente a gente é muito assertivo, porque a gente está focando realmente no que é mais crítico. Então, o que é crítico para aqueles produtores, o que eu vou realmente impactar e mudar a vida deles e trazer eles para uma realidade mais agradável, a curto prazo, né?
E tem toda uma questão também de qual que é o objetivo, né, daquele projeto, daquele cliente, que haverão indicadores que é de atingimento de longo prazo, né? A Ambev, por exemplo, é a nossa cliente até hoje. Foi onde a gente fez a nossa prova de conceito, a gente já rodou 8 projetos simultaneamente e continuamos, né, a fazer o monitoramento e o atendimento com os produtores de interesse deles, né? É muito dessa visão também, né, do que fazer, né, com todo esse movimento. E o mais interessante é que a gente, depois que conecta os produtores, apesar da corporação muitas vezes já ter atingido o objetivo dela, né, e seguir com outros planos, nós continuamos com esses produtores. Então, hoje a gente tem uma base de produtores que já passaram, né, por diagnósticos, capacitações e avaliações de índices, e a gente sabe quais são os próximos passos para continuar ajudando a desenvolver esses produtores, né? Então, há projetos hoje que a gente olha e fala assim, ele está pronto para um potencial cliente que não tem muito bem definido aonde que ele quer atuar, mas que ele precisa bater metas ESG. A gente já tem projetos para fazer esse tipo de venda hoje. Já dá vários passos, né, antes de começar o projeto. Já tem indicadores, né, já tem resultado até, porque são produtores que a Manage Bem está financiando por esse período, né, e continuando esse desenvolvimento. Então, é um relatório ali, um resultado, né, de bate-pronto que a gente já tem hoje e prontamente disponível para comercializar. Isso em algumas áreas, vocês têm ainda, acompanham eles mesmos, o cliente pagador lá saiu, já acabou o projeto e vocês continuam rodando. Sim, porque o mais difícil é estabelecer essa confiança do produtor. Claro. Né? A gente está falando de pequenos produtores que muitas vezes nunca tiveram nenhum tipo de assistência, né? E aí estabelecer isso remotamente, criar esse vínculo. Então, a gente tem toda uma metodologia de comunicação com esse produtor, como que é a entrega dos conteúdos. A Embrapa é uma grande parceira nossa de conteúdos, mas a gente faz uma curadoria de tudo que a gente recebe da Embrapa para adequar a linguagem, para adequar formato, a periodicidade disso. Então, tudo isso é muito bem pensado em como distribuir para o produtor. No time até a gente tem pedagogos hoje. Imagina. Que faz toda essa leitura de como que esse conteúdo vai ser melhor assimilado pelo produtor. Então, depois que a gente estabelece isso, a gente achou assim, não, é um desperdício a gente simplesmente falar, olha, produtor, você está sendo desconectado da nossa ferramenta. E aí a gente achou os meios para continuar tocando os projetos, mantendo esse produtor, né, na base de dados, na ali, base nossa, recebendo os conteúdos e a assistência que ele precisa, mesmo sem ter um financiador, né? Eu fico pensando aqui, para quem está escutando, né, eu sou engenheiro agrônomo e trabalhei assim em alguns projetos onde a gente fazia extensão rural. E era para tu ganhar a confiança de um produtor rural, de um pequeno produtor rural, geralmente, e chegando, batendo na porta deles lá, ainda com um início de trabalho, início de formação, saindo da universidade, é muito difícil. Não vai ser no primeiro encontro, no segundo encontro, até tu conseguir criar uma confiança e a tua recomendação para ele, de fato, ter efeito. Quantas vezes a gente fez projetos, né, aqui até na região da Grande Florianópolis, que para tu conseguir a confiança é muito difícil, né? No tete a tete, no olho, imagina caminhando na propriedade, conhecendo tudo, imagina só ali na plataforma digital. Essa estratégia tem que ser muito bem feita. Acredite que a gente teve pouca resistência. Então, a gente, desde o início, né, os nossos primeiros contatos, as primeiras tentativas, parece que, eu não sei até explicar, eu acho que é o poder dessa forma de comunicação, né, muito empática com o produtor. Mas ela é automática, assim, ou tem alguém conversando com ele? Efetivamente. Hoje a gente já tem tecnologia que auxilia, mas foi feito todo um estudo e uma metodologia feita por nós mesmos, né? Então,
Então, a gente passou muito tempo dedicado a isso, né? De como melhor se conectar com esse produtor. Como, depois de conectado, se eu ficar mandando também uma penca de material muito extenso para ele, ele vai desconectar. Uhum. Então, tudo isso foi minuciosamente estudado e entendido como melhor manter o engajamento desse produtor nas nossas ferramentas, na nossa plataforma. E a pandemia foi um fator positivo nesse sentido, Muito. já que provavelmente as visitas presenciais também estavam restritas, né? Exatamente. A gente conseguiu vencer muitas barreiras, até mesmo dos parceiros, né? Porque a resistência com o produtor até que a gente não teve muito, mas como a gente trabalha, né, muito com projetos, a gente aciona parceiros locais, muitas vezes, né? Para levar o nome da Maneje Bem, para caso a gente combine ali de fazer um treinamento que tenha um local, que tenha, né, alguém para receber os produtores. A gente já fez muitos treinamentos semipresenciais, né? Então, a gente pegava os nossos conteúdos gravados e levava, né, para que esse parceiro rodasse na comunidade. E, então, às vezes era o parceiro que falava assim, não, mas vocês precisam estar aqui mais presentes, vocês precisam estar aqui todos os dias, né? E aí a pandemia acabou o discurso com relação a isso, né? Falou, opa, pera lá, eu acho que esse é o caminho mesmo para a gente seguir e visualizar a Maneje Bem como parceira dele, né? Do trabalho dele também lá no campo e de atendimento com os produtores, enfim. Secretaria da Agricultura, por exemplo, né? Que não consegue ter profissionais para atender todos os produtores do município, né? Então, olhando ali como é um ponto de apoio mesmo, né? Olha, vamos juntos, né? Se vocês têm interesses em comum conosco, né? Então, deixa a gente ajudar vocês por meio da tecnologia. Eu fiquei aqui pensando em cima do que o Everton estava falando antes. Você faz treinamento da inteligência artificial para fazer uma sugestão de plano de ação. E essa ação, ela está daí englobada por esses propósitos. Em vários momentos você mencionou fazer um plano de ação para melhorar a parte econômica. Mas quando a gente está trabalhando nessa linha de orgânico, nessa linha de produtos agroecológicos, como é que treinar uma inteligência artificial para isso, né? Aí houve o quê? Um processo de curadoria dessas sugestões dos agrônomos, dos técnicos que estavam fazendo as ações. Como é que é esse processo? Se puder contar um pouco. Não, exatamente. Os indicadores padrões, a gente tem essa curadoria. Então, o agrônomo próprio fez essa curadoria de quais ações e qual o nível de cada indicador que deve sugerir aquelas ações. Porém, com a evolução dos projetos, os próprios agrônomos vão sugerindo e esses níveis, eles são os balizadores, né? A gente trabalha com 5 níveis dentro dessa metodologia e com base em cada um deles, a sugestão sai totalmente diferente. Olha só. Então, se é um nível crítico, é para ontem. Então, é uma ação que tem que ser feita urgente. Se é um nível alto, que é o último nível, que é o nível que a gente espera chegar com todos esses produtores, a gente tem que ter uma sugestão um pouco mais refinada, porque a gente vai ter que evoluir algo que já está muito bom. E o bacana disso é que aí vem em questões das próprias empresas, né? A gente está falando com conhecimento. Esse conhecimento hoje, normalmente ele não está sendo mapeado. Todas as ações que os agrônomos sugerem de todas essas empresas ficam como ações que só o produtor recebe. Já na nossa ferramenta, não. A gente está criando uma base de conhecimento gigantesca, onde serve como base de conhecimento para cada uma das empresas, onde eles simplesmente vão ter que perguntar. Porque eu estou falando de um BI conversacional. Eu simplesmente pergunto, meu nível de sustentabilidade, minha renda está baixa desse projeto, o que eu posso fazer? Ele vai trazer todas as ações com base naquele nível da renda, para aquele projeto específico, naquele período do ano. Em cima de todos os outros projetos que já rodaram até então. Então, isso em cima de todos os projetos daquele cliente. Então, essa é uma preocupação também que todos temos com relação à inteligência artificial, né? Se os dados vão ser utilizados para outras empresas. Não, a gente segmenta exatamente por cliente, onde cada cliente vai ter sua base de conhecimento e seu treinamento automático, né?
E falou que tem uma ação crítica para ser implementada. Essa ação, digamos, ela tem um custo. Quem arca com esse custo? Quem contratou vocês ou o próprio agricultor lá? Vai depender do projeto. Uhum. Há projetos que, se essa questão crítica é de interesse de ser resolvida pelo cliente contratante, ele vai atrás de resolver isso. A gente já teve o caso, por exemplo, de avaliar a necessidade de novas mudas de cacau no sul da Bahia, que era algo extremo, que precisava ser feito para ontem, porque vai demorar para ter o resultado disso, né? Então, é um resultado de longo prazo e que, se não começar a fazer agora, vai demorar ainda mais para você ter o resultado disso. Então, o cliente daquele projeto adquiriu mudas e distribuiu para os produtores que ele tinha ali de interesse. Tá. Então, foi algo que ele arcou com o custo. Mas há outras questões que, muitas vezes, por ser até simples, o produtor consegue arcar com esses custos e implementar. Ou naquele modelo aí de cooperativas, não sei se também acontece, né? De repente a cooperativa se mobilizar por conta desses diagnósticos e planos de ação. Sim, a gente também já teve desse cenário. De como se fosse uma compra coletiva, né? Para aquisição daquele insumo, por exemplo. E aí, ou a gente teve um caso até para análise de solo. A gente tinha o projeto e todas as recomendações barrava ali, falava, mas esses produtores nunca fizeram análise de solo. O que você vai recomendar para melhorar a produção? Se tu não tem essa informação, fica difícil. Exatamente. Daí a cooperativa organizou os produtores para fazer, né, a coleta do solo e mandar para análise. E aí eles ratearam depois o valor remanescente ali do serviço, né, da análise do solo. Tá. A minha outra dúvida é assim, ó, como nem tudo são flores nesses processos, imagino que vocês têm um monte de desafios, né? E vou trazer um deles aqui, eu pensei outros, conforme a gente vai conversando, vou tentar estruturar isso, mas, por exemplo, se a causa dessa baixa renda do produtor está no baixo valor pago pelo cliente que está contratando vocês. Esses temas sensíveis, como é tratado? Olha, você está pagando muito pouco pelo produto e o cara lá está se ferrando na ponta. Como é que é? É crítico mesmo até pra gente resolver Explode uma isso, bomba, né? Exatamente. No escritório agora. E aí? Uma coisa que a gente faz rotineiramente é estimular os produtores a terem outras fontes, outras culturas para poder comercializar. No exemplo do cacau, o interesse do cliente pagante era o cacau. E a gente falava, tá, e o que mais você pode fazer com isso? De repente, tá aqui, exatamente. Produz coqueiro, coco, né, já que no sul da Bahia. Dos produtores de mandioca, a gente fez exatamente isso. Diversificar. Alguns produtores já tinham coco, banana, melancia. E aí a gente estava sendo pago para ajudar no rastreamento ali das ações para a produção de mandioca. Mas a gente auxiliou o produtor nas outras também. Então, a gente não fechou as nossas orientações simplesmente para o cultivo da mandioca. A gente orientou os produtores para o coco, para a banana, para o feijão, para a melancia. E isso daí ajudou ele a não ficar dependente somente dessa venda de mandioca. Além de ser um ciclo muito longo, né? Eu sou obrigado a perguntar aí o cliente como é que viu isso. Foi visto com bons olhos, porque também tem um perigo desse cliente de ter esses produtores dependentes dele, sabe? Então, os nossos clientes, a gente já no começo já comenta isso. Fala, olha, a gente precisa, para aumentar a sustentabilidade dessas propriedades, também fazer a diversificação. Senão, esse produtor ele vai ficar sempre amarrado ali com aquele único cliente que vai fazer o que bem entender com ele. Exato. Né? Porque quando tiver ali a época de colheita, vai ter muita oferta, o preço vai baixar e esse produtor não vai conseguir nem pagar o que ele investiu para a produção. E qualquer mudança econômica que o cliente de vocês está ali, né? Dá uma baixada, muda os planos, aqueles produtores estão
Exatamente. É quem mais sofre, né, geralmente. E até trazendo o quão considerável isso é, né? E aquele indicador de 70% da renda que eu citei, né? De a gente aumentar 70% da renda, a gente tem um case aí que normalmente os agrônomos compartilham nos nossos próprios grupos para que a gente possa também, o pessoal da tecnologia que está mais afastado, atrás das telas, né? Basicamente possa entender o quanto de impacto a gente está trazendo, né? A gente tem o caso lá da Dona Maria, que essa diversificação de renda, no áudio ela simplesmente agradeceu muito a Manejo Bem, porque com uma das diversificações, uma das culturas que a gente sugeriu, ela comprou cimento para rebocar a casa, e com a outra cultura que a gente sugeriu, ela comprou uma moto. Então é muito considerável, é algo que realmente com a informação que mudou a vida daquela pessoa, né? E um outro ponto, então, nesse sentido. Vocês trabalharam, tem o cliente lá que quer desenvolver aquela cadeia, vocês fizeram todo o trabalho com eles, desenvolveram aquele produtor, e aquele produtor chega em algum momento, ou tem algo estruturado nisso que o meu valor pela, digamos, pela mandioca que eu forneço, eu recebo X por conta do meu manejo, e o Glauber, por conta que o manejo dele não é tão bom, ele recebe X menos 1. Com relação a metas de desempenho ESG, ele consegue chegar num valor diferenciado do produto? O cliente paga isso ou nunca chegou esse nível? Dos projetos de cacau, isso é muito claro. Tá? Os projetos do cacau, a amêndoa de melhor qualidade, ela é paga até 70% o valor a mais de mercado. Então, isso é um estímulo também do produtor a aplicar melhores práticas no cultivo ali, e também depois no manejo, né, da secagem da amêndoa, para que saia um produto extremamente de qualidade. Porque o cliente era extremamente exigente, né, da qualidade da matéria-prima para fazer o chocolate. Então, ali a gente visualizou isso muito claro, né? Um processo mais rígido de aquisição dessa matéria-prima, porque a qualidade é bem superior. Só que, se o produtor atingir aquele nível de qualidade, ele vai receber 70% a mais do que o valor pago de mercado. E aí vocês conseguem monitorar quem atingiu e quem não atingiu Exatamente. Esses 70%, ou melhor, essa qualidade superior. Assim. A gente até avaliou nesse projeto específico uma dificuldade dos produtores a chegarem nesse nível, porque a exigência é extremamente alta mesmo. Sim. E o que a gente fez? Olhando, né, todo o empenho, né, do produtor, e, poxa, chegava lá no final frustrante, falava, ele não conseguiu vender. Mas o cacau é fácil de vender, né? Então, o produtor tem sempre alguém querendo comprar amêndoa na região ali. Mas a gente chegou para esse nosso cliente e falou assim, olha, o processo de vocês está muito exigente. O que dá para melhorar nisso? Porque senão vocês dificilmente vão atingir os volumes que vocês querem. Então, a gente fez essa devolutiva também para a empresa, para falar, olha, é esse mesmo caminho que vocês querem ir? Então, a gente vai ter que dar mais insumos para que os produtores produzam nessa qualidade. Forma, daí, foi até engraçado, assim, deles voltarem, sabe? Assim, é mesmo, vamos pensar um pouco. Pera lá, calma um pouco, vamos refletir sobre, para ver se... Né, a meta era muito grande de aquisição de matéria-prima, sinal amarelo aqui, vocês não vão alcançar se continuar com esse nível de exigência, né? Então, para os dois lados, assim, né? O olhar que a gente estava muito dentro da indústria, para dentro da indústria, e olhando um pouco a cadeia de fornecedores. Deixa eu perguntar... Vai lá. Não, eu ia sair um pouquinho desse o dia a dia ali da plataforma, então antes entendi disso, que queria perguntar alguma coisa dentro. Do cliente lá. E aí eu acho que tu vai concordar comigo. Chegou a ter cliente de bancos ou cooperativas de créditos dizendo que o crédito deles teria um subsídio, um crédito diferenciado para quem tivesse práticas diferenciadas lá para o produtor? Olha, a gente teve algumas conversas, mas que nada foi muito adiante, tá? É algo que a gente vê que é passível de acontecer, né? Visto que
diminui várias questões, né, de risco ambiental e social também Os para bancos esses cada vez produtores, mais né? falam nisso. E a dificuldade deles é que métricas usar, como é que eu Exatamente. monitoro, enfim, e o que vocês estão falando aqui. Um risco compartilhado ali, É. do crédito. Mas ainda não concretizou nada. Não, para nós não, ainda não. Tá. É. A pergunta, onde vocês estão hoje? A gente está falando aqui da solução, mas onde vocês estão hoje? Ou já estiveram no Brasil, biomas, é tudo a mesma coisa, a mesma forma de trabalhar, como é que é? Quer falar um pouquinho? Não, fica tranquila. O professor tagarela, vai me deixar aqui falando a noite toda. Bom, nós estamos em 17 estados, 17 estados. espalhados, né, pelo país. Nossos maiores projetos estão na região norte e nordeste, Uhum. onde a gente avalia aí a maior necessidade de assistencialismo, né, para os produtores. Estruturações aí precisa, né, uma estruturação mais robusta de cooperativismo, associativismo, né? Enfim, são mais de 150 comunidades em atendimento com produtores de diversas culturas. Então, a gente já passou cacau, mandioca, guaraná, saúde animal. Vários produtos assim da Vários. sociobiodiversidade, parece. Muito. Assim. Uhum. Guaraná, tu falou? Guaraná. Guaraná. Açaí. A gente está começando agora um projeto com castanha do Pará, Castanha. na cadeia de extrativismo, né? Andiroba, cumaru. Uhum. Então, a nossa ferramenta ela já foi pensada para ser bem transversal mesmo e atender, olhando o pequeno produtor, produção, né, de agricultura familiar, ela é diversa por si, Sim. né? Para manutenção, né, dessa renda da família. Então, a gente já desenvolveu a tecnologia olhando esse cenário, né? A diversidade mesmo de produção. Sul-Sudeste é menor, assim, a quantidade de projetos. É menor. Tem projetos mais pontuais, né? Mais voltados muito para questões ambientais. Tá. E se eu quiser implementar a solução na Argentina, como é que está a internacionalização da solução hoje? É possível? É possível? A inteligência artificial faz já um planejamento em espanhol, em inglês? É possível, inclusive a inteligência artificial ela facilita pra gente isso também, né? Ou até a questão de trazer os dados, né, dos indicadores ali, né? Deve ter bases diferentes, tudo isso, como é que é? Sim, inclusive a gente teve um case que acabou não acontecendo por causa da pandemia, que era pro Peru, né? Da pandemia, essa foi a única problemática. Era um projeto que a gente já tinha ido, feito uma visitação, entendido ali o território, a gente voltou para casa e falou, poxa, agora a gente já vai... Vai ser né? massa. E aí a pandemia estourou, primeiro na Europa, o recurso ia vir da Europa, Uhum. e aí ele já deu uma travada. A hora que chegou no Brasil, falou, gente, coloca na caixinha Mas de ideias. deu tempo de aprender, de melhorar a tecnologia. Trabalhar com quinoa no Peru, era isso? Eu dei um chute errado Era aqui. café. Café? Ó, Café e Bom. cacau. Café e cacau ainda, olha que Ia maravilha. ser um comparativo legal. Aham. Pô, é verdade. É. Setor. Ia comparar bastante. E não aconteceu, né? A gente evoluiu bastante de lá para cá. E hoje a gente tenta trazer o nosso Manage Chat, a nossa tecnologia, integrando diversas outras ferramentas, né? Então esse é um posicionamento nosso, uma plataforma que tenha soluções para geração de impacto, seja ela a solução que for, se agregar para esses projetos a gente traz para o portfólio, né? E no caso desses outros países, a gente pode tanto integrar com o WhatsApp, quanto com o Telegram, quanto com outra ferramenta que estiver no país, Uhum. para que possa ser o mais assertivo possível, né? Uhum. Hoje a gente identifica que boa parte dos nossos produtores estão no WhatsApp. Nossa integração, ela já permite uma prospecção muito rápida, então normalmente a gente recebe uma lista de produtores de um parceiro e a gente consegue conectar em velocidade recorde, né? Então, na semana passada mesmo, estávamos em planejamento e em 3 horas a gente conectou 1.000 pessoas. Então, 1.000 produtores que aceitaram o termo para estarem em um novo projeto.
Isso pensando que toda a gestão estava em planejamento e a gente tirou 5 minutos para fazer esse disparo de aceite de termos, enquanto toda a equipe estava trabalhando por trás para já recepcionar esses 1.000 produtores e já realmente colocar eles onde eles precisam ir, né? Esse precisa de atendimento, então já vamos fazer o atendimento. Esse aqui ele aceitou, mas ele ainda não tem problemática, então ok. Ele já, na próxima semana, vai receber o conteúdo de gestão financeira ou de adubação. Tem tipo umas jornadas assim para poder... Exatamente. Mesmo ele não tendo nada, ele vai receber um material. Exatamente. Tem uma trilha, né, de Uma conhecimento a seguir, né? Depois que a gente faz o diagnóstico ali, a gente entende os principais problemas e também, com o auxílio da tecnologia, a gente tem as recomendações dos conteúdos, né, mais assertivos para aqueles problemas que foram observados, né? E para vocês colocarem tudo isso em pé, funcionar, manejar bem, vocês são em quantas pessoas? Como é que é a equipe de vocês? Nós estamos em 29 pessoas espalhadas pelo país. O time é uma divisão assim muito parecida de quantidade de desenvolvedores e de técnicos, né, engenheiros agrônomos. A galera ali financeira, RH, administrativo e comercial a gente ainda é um pouco mais reduzido, né? O volume maior fica nessas dois setores aí. As duas frentes ali mais pesadas. E vocês trabalham 100% remoto, então? 100% remoto. Não tem sede, enfim. Não, tá todo mundo espalhado. E isso é muito bacana, que a gente mistura também novos conhecimentos, novas culturas, né? Claro. Em agosto a gente fez o primeiro encontro da Maneje Bem aqui em Florianópolis. Resolvemos trazer todo mundo para ficar aqui alguns dias. E foi sensacional, assim. A gente já tinha um relacionamento muito bom remotamente, mas essas pontualmente, né? Esses encontros, assim, dá um gás muito legal. E conta um pouquinho pra gente, assim, a trajetória de vocês com o Sebrae, a parte também de investimentos, se vocês participaram de rodadas de investimentos e até da certificação B que vocês têm. Bom, o Sebrae, ele tá na nossa vida desde o começo, assim. A gente procurou, depois que a gente passou do primeiro programa ali de aceleração de ideias, a gente virou papa editais e programas diversos, né? Tanto é que a gente passou um dos programas do Sebrae, que foi Negócios de Impacto. Nós vencemos os Negócios de Impacto. Legal. Então, Que ano isso? Isso foi 2017 para 2018, por ali. Então, a gente ficou um período sediados ali no Impact Hub, que fazia parte do prêmio. Então, a gente já se inseriu, né, num ecossistema sensacional devido a esse prêmio, né? Depois disso, a gente teve acesso a outros programas, né? O mais recente agora foi Capital Empreendedor, que a gente também nós somos graduados, né, no Capital Empreendedor. Tivemos também entre as 5 startups de destaque de Santa Catarina para as rodadas de investimento, né, que foram realizadas em São Paulo. E, assim... Daí esse ano, né? Esse ano, né? A nossa turma finalizou ano passado, né? A rodada de investimento que foi esse início de ano. Então, o Sebrae já viabilizou para a gente stand, por exemplo, no Startup Summit. No Bossa Summit também a gente foi como graduados, né, do Capital Empreendedor. E a rede de relacionamento é sensacional, né? A gente sempre que está com alguma coisa acontecendo, liga para alguém do Sebrae e fala: tem alguém aí dentro que pode ajudar a gente com relação a isso, né? Porque, veja, estávamos, né, no rumo de professoras, pesquisadoras, né? Empreender é um mundo completamente diferente e, conforme vai crescendo, tem as dores do crescimento, que são questões que você olha e fala assim: mas eu nunca passei por isso antes, eu não sei como resolver isso. Vou ou não vou? Exatamente. Qual que são os melhores caminhos para ir, né? E a gente utiliza muito dessa rede. Estou até com um café marcado para a semana que vem
com uma consultora do Sebrae para fazer a segunda rodada de um diagnóstico de inovação. A gente passou pelo projeto Ali. Nossa, nós passamos por muitos projetos já do Sebrae. A carteira é longa a lista. Nossa, é muita coisa, assim. Legal. A gente consumiu muito disso, né? De todo esse conhecimento para colocar a empresa em pé, né? E rodada de investimento a gente teve em 2021. A gente passou por uma rodada de investimento onde a gente captou R$1 milhão, teve 2 fundos, né, prioritários ali, o Bossa Nova e a Agrovem, entraram conosco em 2021. Legal. Gente, o papo tá ótimo, né? E o tempo voa, né? Eu comentei com vocês que o tempo voa e o tempo passa mesmo. Eu queria agradecer já vocês estarem aqui, compartilharem tudo isso. Acho que é uma trajetória rica e mostra também as dificuldades, né, de se empreender, mas também todos esse propósito que move vocês desde o início, né, de cada um com a sua história, obviamente, mas o propósito é o elemento fundamental dos nossos convidados aqui, né? Eu acho que isso é recorrente nessa mesa aqui, todos que vêm aqui colocam que o começo foi sempre um propósito e que isso não muda, né? Claro que a gente está trabalhando em empresa, está pensando em lucro, está pensando na questão financeira e de retorno, que faz parte, mas o que guia esses negócios é o propósito e isso a gente vê cada vez mais em todas as transformações que a gente tem, transformações sociais e até nas relações de trabalho, né? Vocês estão aí trabalhando remotamente, mas o quanto isso propicia a riqueza de interações, pessoas diferentes, culturas diferentes de outros estados, outras cidades, enfim. Isso é bem bacana e além do público de vocês de trabalharem grandes clientes, desenvolvendo fornecedores, cadeias produtivas, trazendo oportunidades, conhecimentos, também possibilidades de troca para esses produtores que muitas vezes não teriam, né? E a internet e a pandemia trouxe isso para a gente, né? O quanto a gente deveria olhar para coisas como a conectividade, a nossa comunicação, como também um fator de bem-estar, né? De economia de tempo, enfim, eficiência. Então, quero agradecer vocês. Eu acho que para mim foi extremamente enriquecedor. Espero que vocês também tenham gostado de estar aqui e deixar que o Glauber faça os encaminhamentos. Isso aí, acho que tudo que o Luiz falou, né, de acordo. Pessoal, a gente já recebeu vários negócios, vários empresários aqui e eu acho que é a primeira vez que a gente tem uma diferença bastante ali, às vezes é difícil de diferenciar, mas existe e aqui eu acho que hoje ficou bem claro entre negócios de impacto e startup de impacto. Acho que é a primeira vez que a gente recebe uma startup de impacto, que tem um modelo escalável e repetível, assim, dá para ver bem claro o modelo que vocês construíram, né? Minha pergunta de internacionalização foi nesse sentido, entender o quanto a tecnologia está preparada para esse tipo de coisa. E é fantástico ver isso sendo aplicado para comunidades vulneráveis, né? Para territórios muito específicos e causando impacto, né? Então, assim, parabéns para vocês pelas ideias, pela coragem, pelo empreendedorismo de vocês, assim, é fantástico ver que vocês estão, inclusive, não estão acomodados, buscando novas formas de ganhar escala, de fazer com que esse impacto chegue, né, em outros locais. Então, é muito legal mesmo escutar essa história de vocês e espero que ela inspire as outras pessoas que estão nos escutando, assim, né? Eu tenho certeza, até a gente não perguntou se tem concorrência, se não tem concorrente, mas mesmo que tenha, eu acho que ainda é um oceano azul para essas iniciativas, né? Então, parabéns, muito obrigado por virem aqui hoje conversar com a gente, tá? Everton, deixa as palavras agora, as finais para ti, depois a gente deixa a Juliane fechar. E é isso, brigadão mesmo. A gente conversa em outros momentos, espero que a gente possa trazer aqui vocês quando fazer o lançamento das novas soluções. Legal, perfeito. Agradecido pelo convite e gostaria de reforçar, inclusive, o que estamos fazendo aqui, né? Falando de sustentabilidade e trazer esse convite a quem gostaria de conhecer as soluções da Manejo Bem, para que a gente possa tentar potencializar com a nossa ferramenta as soluções que essas pessoas já possuem, né? Então, tentar trazer renda, que é o que gira, né? Mas sim trazer o impacto para essas pessoas
pessoas e propriedades, né? Então, o Manejo Bem tem soluções para ambos, tanto pensando na questão ambiental quanto na questão social. Legal. Então, mais uma vez, obrigada, né, pelo convite. É sensacional vir aqui, né, nessa unidade, passar por todos os programas, né, que o Sebrae tem oferecido aí. É muito gratificante mesmo. Para a Manejo Bem fez toda a diferença, né? Todos os locais que a gente passou junto com o Sebrae foram muito produtivos. E como mensagem final, é isso mesmo que o Everton falou e que as nossas redes, né, estão todas aí disponíveis para nos conectarmos, né? O site www.manejobem.com é onde a gente tem ali um portfólio, tem cases, né, tem histórias dos nossos projetos e também nossos contatos, né, como que a gente pode se conectar e continuar gerando cada vez mais impacto positivo, né? Então, as nossas redes sociais também estão à disposição, né, no @manejobem. E Instagram, LinkedIn, todos os mesmos? Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Todos é o @manejobem. E próximas oportunidades a gente vai ter a maior satisfação vir aqui contar para vocês das nossas andanças. Com certeza. Vai ser um portas prazer, estão gente. abertas. Bom, muito obrigado, viu? Obrigado a todos também que nos escutaram aqui, nos assistiram. Quem gostou dessa conversa, né, acessa lá a playlist do Sebrae Santa Catarina no YouTube, que aí vai ter então os outros episódios do Sustencast, também os cortes, enfim, muito conteúdo. Muito obrigado e boa noite. Valeu.